cidade, vocês estão num lugar privilegiadíssimo, né? Na beira-mar da cidade, curtam ele, depois não volta, e a cidade é muito bonita, tá? Bem, falar de Buenos Aires é um desafio, né? Mas foi minha, que a gente chamou ele pra cá, né? Está colocando, primeiro, discutir com vocês qual é o objetivo dessa reunião, qual é o objetivo desse encontro, qual é o objetivo do seminário, né? Tem que a gente falando, você tampa em avião e chega aqui, tem que passar 2 dias, né? Chega aqui apertado, tem que voltar para casa, depois todos os problemas lá da militância, do conselho, da gestão, do espaço que a gente ocupa para poder estar trabalhando. E aí eu vou fazer um pouquinho do que o Jair falou. As políticas públicas, né, quando são materializadas, quando são explicitadas, elas nascem de, como foi colocado aqui ontem, dessas funções libertárias da sociedade, né? Que são vocês, que são os movimentos sociais, que é o povo da resistência do cigano, que é o povo do santo, que tem uma resistência cultural, tradicional e estabelece, né, dentro da diversidade dos territórios, o seu espaço, a sua credibilidade e a sua comunidade. Então, por que está criando políticas públicas? Aí eu gostaria de estar lembrando a necessidade que a gente tem de ter ações escritas, né? Eu acho que a primeira grande política pública que foi escrita, né, foi escrita pelo homem, né? Foi o 10 mandamentos, né? Pela mão dele mesmo, e foi implementada. E a gente não implementada isso, a gente vive esses 10 mandamentos, né? Então, a materialização de uma política, a impressão da política, a legitimação desse processo por portaria, por decreto, não garante a implementação dela no dia a dia, principalmente num país continental como o nosso, né? Então, eu acho que a principal motivo aqui do seminário é discutir o que nós andamos até agora de implementação das políticas públicas e saber qual o novo salto que a gente vai dar daqui para frente, né? Nós temos um acúmulo muito grande, né, da política do povo da floresta, da política do LGBT, estamos lançando agora a política de educação popular, já temos a política da população negra há algum tempo, né? E aí a primeira provocação que eu coloco já para a gente, para o debate daqui a pouco e para o grupo à tarde. Quem não é decidido pela população já leu a política pública? Quem do movimento negro sabe, o que é que o movimento negro sabe da política do campo da floresta ou da política LGBT? O que é que o movimento LGBT já discutiu ou já debateu da política da população negra? O que nós vimos falando no nosso discurso de solidariedade entre os movimentos. E de outras políticas chamadas HIV. Porque até agora, desculpa quebrar o protocolo, até agora estou calada, sou uma pessoa que vive com HIV há 14 anos, e de onde para cá ninguém se fala sobre isso. Fala de política LGBT, fala de política negra, você acabou de falar. Alguém sabe o que é a política de AIDS? Alguém conhece, tem esse conhecimento dessas outras políticas? Gisele, política para mim, né? Justamente para nesse mosaico que a gente está colocando, para que o SUS cresça na sua universalidade sem esquecer a especificidade, né? Porque a política de promoção da equidade, nesse momento do Sistema Único de Saúde, ela não é só de equidade, ela é de universalidade. Se nós não colocarmos as pessoas que vivem com HIV para discutir os seus processos, a sua assistência e a mobilização social com os outros movimentos sociais que a gente tem, nós não vamos combater de fato a epidemia e não vamos estar socializando o acúmulo que nós já temos, tanto científico, como cultural, como social, de inserção das pessoas que vivem com HIV dentro da sociedade, né? Eu acho que é por isso que você está aqui, para a gente socializar isso. Eu acho que é justamente isso que eu estou querendo colocar. Nós nos fechamos em concha, às vezes, dentro dos processos das nossas militâncias. Isso reduz o impacto que nós podemos fazer e reduz o impacto que o Estado pode dar de resposta. Porque é muito fácil para o governo, quando eu fragmento, eu dou uma resposta para a educação popular. Vou fazer agora as coisas para o feito em toda a educação, em todo o processo, vamos botar a educação popular, um curso de especialização em educação popular dentro da Fiocruz. Respondi uma parte do movimento. Nós agora vamos estar garantindo uma política nacional da anemia falciforme e o quesito raça-cor em todo o sistema único de saúde e vamos reduzir a mortalidade da mulher negra. Estou dialogando com o povo. E quando é que nós vamos falar com o coletivo? E quando é que nós vamos fazer essa dita gestão estratégica e participativa, né? Eu acho que esse é o primeiro grande objetivo desse seminário. Propor um debate aberto e franco com os movimentos sociais, com os gestores que aqui estão representados e com
com os conselheiros de saúde para saber, bem, já temos aí mais de 20 anos de implementação do SUS, temos um acúmulo recente de política de nossa equidade, como que isso vira de fato, dentro do que nós estamos chamando no Ministério da Reforma da Reforma. O que é a reforma da reforma? Nós temos garantia a tudo do sistema de saúde, mas nem todo mundo tem acesso a isso tudo. Então nós temos que discutir qual é o padrão de integralidade do SUS, qual é a rede que abastece essa população de serviços de saúde, nós estamos chamando de RENADES, quais são os medicamentos que podem ser distribuídos a essa população a partir do protocolo terapêutico discutido e consensuado entre os trabalhadores, os usuários e os gestores, nós chamamos de RENAME. Né? Então, essa reforma da reforma, que é o quê? É colocar no papel um pacto entre gestores, trabalhadores, usuários e os gestores dos três níveis de atenção, tem que ter o perfil da diferença, tem que ter o recorte da equidade. Né? E aí a gente, quando está no Ceará, né? E aí assim, a gente é um pouco país, né? Também, a gente fica alegre porque é um estado que tem a Andréa Rosati como coordenadora, isso muito me honra e muito me alegra, né? Ser um estado inovador que tem a Andréa como coordenadora de política LGBT, diretamente ligada ao governador, né? É um estado que avançou muito na questão dos agentes comunitários de saúde. É um estado que reduziu muito a mortalidade infantil, trabalhando com parteira e rezadeira. Então, nós podemos fazer, tá? Então, assim, essa região Nordeste, ela tem uma vivência, uma pulsação nas pessoas que pode ser utilizada para a gente revigorar esse estado. E nada vai ser dado de graça. Não é para a implementação da política que as coisas vão acontecer. A implementação da política é necessária, é fácil, nós temos que garantir isso dentro do Estado de Direito, republicano. Mas é as nossas atividades que vamos fazer. Antes da implementação das políticas, a gente já não tinha trabalhadores que se sensibilizavam com o processo, que abriam laboratórios especializados, que tratavam as pessoas, que dentro do sistema visitavam os terreiros de candomblé e de umbanda e lá faziam atendimento. Né? Então nós já temos a materialidade de uma proposta a ser feita. O que nós precisamos hoje é fazer o quê? É sentar, pactuar e saber aonde é que a gente quer chegar diante de cada um dos processos que a gente quer ter implantamento. E prioritariamente, nos reencantarmos com o SUS. O SUS carece de um processo que parece que o processo está dado. Então só tem duas agendas com o SUS. Os detratores, né? Isso não presta, isso não vale nada, isso é de graça, isso não vai se implementar, isso aí é fichinha. Ou como eu falo, os ET, né? Como eu, que falo com o SUS que às vezes as pessoas não entendem. Né? Que é um SUS que não é só assistência, que o SUS é um SUS que é promoção, prevenção, vigilância e tratamento da saúde. E por que nós continuamos fazendo isso? Primeiro, eu não acredito, eu acho que muitos de vocês são parceiros, que o sistema biomédico vai resolver os problemas de saúde. Não serão hospitais, postos de saúde, CAPs, NAPs, que vai nos desadoecer. Não será a quantidade de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que vai nos dar a felicidade. Ou nós interferimos no processo de adoecimento, mudamos a proposta, né, de intervenção biomédica, ou nós vamos estar sempre com a energia solitária. Vocês querem um exemplo prático? A dengue. Onde é que a gente resolve a dengue? Com o meio ambiente, nós resolvemos a dengue. Com a educação popular, nós resolvemos a dengue. Com o saneamento básico, nós resolvemos a dengue. Por que o Nordeste sempre tem dengue? A gente nunca se pergunta. Porque o nosso abastecimento é precário. Porque não chegaram, todo tempo a gente tem caixa d'água. Um dos maiores problemas da região Nordeste em relação a dengue é ainda a existência de caixa d'água, que a gente não consegue vedar e não consegue tampar. E toda vez que o nosso verão chega, né, o nosso verão chuvoso, nós temos uma outra epidemia. E aí nem hospital privado, nem hospital particular, ninguém consegue dar conta da quantidade de atendimentos e de urgências que tem. E a rede privada é muito pior do que a pública em relação a isso. Então, quando nós mudamos o foco do nosso processo de adoecimento, nós sempre perdemos a guerra. Né? E aí eu queria debater com vocês qual é o foco do processo que nós queremos na implementação da política. Né? Porque a implementação da política de promoção da equidade, ela não pode perder o foco da construção do sistema único de saúde, que às vezes a gente receia muito. Eu não trouxe essa apresentação porque dentro da boca de vocês tem um calhamaço de informação que a gente poder estar reverberando e estar fazendo essa discussão no debate do grupo e daqui para frente. Mas é necessário que nesse encontro a gente faça, por Estado, o encontro dos movimentos sociais. A população de rua aqui do Estado tem que discutir com o pessoal do Cidadão da Vida. O pessoal dos
dos ciganos que vieram para cá, né, tem que começar a debater com o pessoal da educação popular, tem que debater com o pessoal no encontro cigano. Nós levamos o representante do movimento negro e nós debatemos, tem muita coisa em comum, né? Muita luta da questão da construção dos direitos do movimento negro hoje é reivindicada pela população cigana. Então, ou nós desunimos, nos aliamos e refazemos e reconstruímos um processo de controle social autônomo, sujeito e partícipes das políticas públicas de saúde, ou nós vamos ainda continuar escrevendo política bonitinha, né, fazendo fita para inglês ver. Esse é o momento da gente dar um salto de qualidade. Saímos do processo de tutela do Estado em relação à promoção das políticas de promoção da equidade e fazer um processo ampliado, né? E muitas vezes o movimento social, ele tem que andar na frente, né? E aí quando, né, a gente assim está governo há algum tempo, não tem problema bater, meu povo. Nós sabemos qual espaço nós estamos, nós sabemos a limitação do Estado brasileiro e nós sabemos, infelizmente, que o Estado ele não se resume à presidência Dilma, nem ao governador Cid e nem à prefeita Luiziane, né? O Estado ele é um conjunto indissociável de processos e que estão aí, que o sistema capitalista está junto. Por que a gente não consegue quebrar mais patentes de medicamento para o sistema de saúde distribuir a medicação? Porque o sistema não permite, né? Por que nós não conseguimos regulamentar a iniciativa privada, e esse é o papel do SUS, regulamentar a iniciativa privada, aonde abre hospital, em que especialidade e em que processo? Porque o sistema capitalista não permite esse debate, né? Por que nós ainda hoje trabalhamos com grande financiamento das indústrias de cigarro e de bebida alcoólica e esse dinheiro não é aplicado essencialmente nos males que o cigarro e que a bebida trazem, que são o sistema de saúde? Porque nós, primeiro nós não estamos nesse debate. Muitas vezes, aí eu vou estar colocando algumas coisas aqui, os conselhos municipais de saúde discutem o seu umbigo. Discutem a mesa diretora, o regimento interno, quem viaja para ali, quem viaja para lá, quem participa disso, quem participa daquilo outro. E vou colocar um conselho, quem é esse conselho estadual aqui? Vou falar da minha terra, né? O Conselho Estadual do Ceará, que é atuante, que é de luta, que é histórico, não tem um plano estadual de saúde. O Estado do Ceará não tem um plano estadual de saúde. Isso é culpa do governo também. Mas ele tem que ser aprovado dentro do Conselho. E por muitas vezes nós mudamos o foco da discussão, que o COAP não tem participação popular, e nós não discutimos o plano. Nós mudamos a discussão, que os indicadores não reverberam as nossas lutas de promoção da equidade, e nós não aprovamos o relatório de gestão estadual, que é lá que estão as políticas públicas que deveriam ser pactuadas no plano. Então nós perdemos dois grandes processos históricos do SUS. Um é os planos de saúde e outro os relatórios de gestão. Esses são dois processos que a gente tem que voltar para a mesa de discussão, né? Coletiva, ampliada, participativa, democrática, para colocar nesses planos de saúde esses nossos anseios. E os planos de saúde têm que começar até a nossa casa, eles têm que ter cor, eles têm que ter a população negra, a referência negra. O Estado é laico, mas as pessoas têm direito à sua espiritualidade. O componente espiritual, eles têm que estar reverberados dentro das políticas de plano de saúde, ou a gente nega o componente espiritual como um processo de cura que nós temos. Se o Estado nega, a população não nega, né? Não é à toa que a gente vê muitas pessoas se curarem dentro de terreiros, dentro de igrejas evangélicas, dentro de comunidades católicas. As pessoas se curam com a saúde, sem a saúde e apesar da saúde, né? Então, esse componente é que ele vai revigorar esse reencantamento que nós precisamos ter junto ao Sistema Único de Saúde. Um reencantamento que, por mim, passa prioritariamente pelo diálogo, não é nem entre vocês e o governo, é entre os movimentos sociais em si, né? É porque tudo é interligado e entrelaçado. E aí eu coloco uma política que é emblemática em relação a isso, que é mais uma política que a gente vai estar lançando agora, e eu receio de ter mais um documento no calhamaço de esperança documentais que a gente tem no Brasil, né? Que é a política da educação popular. Ela tem a possibilidade de fazer o diálogo da educação popular do povo do campo da floresta, da educação popular do movimento negro. E o que é educação popular? Primeiro, é acreditar que todo mundo pode colaborar no processo formativo.
de que não tem chefe, a educação popular no primeiro termo. Não é isso, né, que a gente está fazendo. Alguém numa mesa e alguém escutando. Né? A educação popular ela trabalha também com o processo de autonomia dos povos. Trabalha com um outro projeto de sociedade, que tem a solidariedade, o respeito mútuo, o acesso à terra, o lazer, a cultura, a alimentação como um processo intrínseco de vida, de saúde e de morte. A educação popular trabalha com a alteridade dos sujeitos, que é a possibilidade de eu me colocar no lugar do outro. E é tudo isso que a gente está querendo começar a fazer um debate com vocês. Né? Formar agentes comunitários de saúde e educação popular, porque o agente comunitário de saúde, nesse transcorrer desses 20 e poucos anos de implementação, ele perdeu um pouco o seu processo, ele se burocratizou, ele virou preenchedor de planilha, né? E tudo de novo que o Ministério arruma, ele bota sobre o Ministério, do agente comunitário de saúde, né? É o Corpo Família, é o Hiperdia, é o recadastramento do SEAB. E o que é que o agente comunitário de saúde é para nós? Um elo de ligação entre as comunidades e o sistema organizado dos SUS. Se nós perdermos esse potencial, nós vamos perder no mínimo 30 anos de processo de acumulação que nós tivemos. Então, é fundamental disparar processos de educação popular com a agente comunitário de saúde, para que ele tenha ferramentas de se reempoderar e empoderar a comunidade no processo de transformação social. Porque nós somos transformadores sociais antes de tudo. Antes de ser dentistas, antes de sermos médicos, enfermeiros, militantes do movimento social, nós estamos aqui porque nós acreditamos no mundo melhor e numa outra forma de fazer as coisas. Né? Então, a educação popular vai ser sua potência. E aí, a possibilidade, aí, mesmo o pessoal da EduFOP está colocando, quem somos nós? Nós somos mais um movimento social? Ou nós acreditamos que o movimento negro é protagonista da educação popular? Ou nós acreditamos que a rede de terreiros é protagonista da educação popular? Ou nós acreditamos que a rede LGBT pode ser protagonista da educação popular? E aí fica um questionamento, nós não fecharmos em concha também. E nós sermos um processo que permita o diálogo entre isso que o Zé está trazendo, entre o que nós queremos ser, ter e fazer. E como é que a gente quer fazer isso? Né? O Ministério está recheado de tanto política como plano de ação que não chega, às vezes, no Estado e nos municípios. Eu brinco muito com a líder do movimento de rua, que é a Lúcia. A Lúcia, que é uma ex-moradora de rua, que é líder nacional do movimento, ela tem acesso direto à Casa Civil. Ela fala com o Gilberto Carvalho, que eu não falo. Né? Mas ela não é recebida pelo prefeito de Salvador, nem pelo secretário de Saúde. Né? Muitos de vocês que têm articulação nacional passam pela mesma coisa. Vocês debatem com vocês da Nacional de Saúde, são convidados para a atividade, representam o Estado de vocês fora do Estado, mas não debatem, nem são recebidos pelo diretor do hospital da área onde vocês moram. Os CAPs e os NAPs não debatem no território onde vocês estão. Então, ou nós descentralizamos a política de promoção da equidade para os estados e os municípios, e aí colocando, esse é um dos principais objetivos do nosso departamento nesse seminário. Discutir com vocês como é que a gente leva todas essas políticas de promoção da equidade do Rio Grande do Norte, o Piauí, o Ceará, a Paraíba, para ser implementados no Estado e o Maranhão, perdão. Né? Implementados no Estado com a natureza do Estado, com a diversidade que o Estado tem. Porque Brasília não consegue enxergar o país todo, nem dá para enxergar. Né? Porque nós não temos os corações de todos os maranhenses, cearenses, do Piauí, lá em Brasília para estar debatendo esse processo. E esse é o processo que se faz com o coração. Né? Porque nós não fazemos a implementação do meu político de promoção da equidade sem desalojar ninguém. Ontem, né, como o Rodrigo colocou, o Rodrigo colocou, nós estávamos numa oficina de circo. Né? E é transformador, você vê uma criança, como a gente viu lá, uma criança no escalpo, correndo de chorar, e o palhaço chega, e a criança parece chorar, e parece a pessoa chorar. Né? Então, esse processo de integração, a gente tem que fazer com a alma e com o coração. Sem que o Estado tire a sua responsabilidade pelo processo de assistência que ele tem que ter. E aí eu volto para a discussão do coágulo. Né?
mas do lado do movimento social tem que se apropriar dessa discussão. Porque tem muita gente colocando areia no ouvido e tem gente, sabe, nem deputado está cantando, mas está colocando o processo. O COAP acabou com os conselhos. Mentira. O COAP não acabou com os conselhos. O COAP não tem participação no movimento social. Mentira. O COAP faz dentro de planos estaduais e municipais de saúde que são debatidos e construídos, devem ser debatidos e construídos a partir dos conselhos municipais e estaduais de saúde. O que nós temos que saber é o seguinte: o que é que a gente quer disso? O que é que eu monitoro para ter a saúde da população bem implementada? Quais são os indicadores que eu posso ter, indicadores para além dos indicadores tradicionais, que implemente a saúde da população de rua no domicílio? Né? Você discute uma política pública com base domiciliar, eu estou tirando aí, no mínimo nesses estados, estou falando 25 mil pessoas, não é isso? Esses 4 estados que vivem em situação de rua no Nordeste. Então, como é que eu faço esse debate? Como é que eu faço esse diálogo? E aí nós temos algumas, não são provocações, nós temos algumas propostas. Primeiro, a implementação de comitês técnicos de promoção da equidade nos estados. E aí, todas essas políticas que a gente está colocando, ela vai depender do acúmulo que o Estado tem. Né? E assim, eu já vejo aqui no Ceará, pelo acúmulo histórico do movimento da LGBT, nós temos possibilidade de implementar o Comitê Técnico da Saúde integrado à população LGBT e o Comitê de Educação Popular, pelo acúmulo que nós temos aqui. Né? Mas isso não quer dizer que os outros não possam vir, que a população de rua não possa se organizar, que a população negra não possa se organizar, mas isso não pode ser cartorial. Implementação de comitê não pode ser um desejo do gestor, nem só para cumprir meta. A implementação do comitê tem que ser um fortalecimento dos processos que vocês vivem nos estados de vocês e uma aproximação do movimento social com os conselhos, que é um outro processo díspare na construção social do sistema único de saúde. Os movimentos sociais não participam dos conselhos. Os conselhos são eleitos de uma outra forma e muitas vezes não tem debate, né? Interseção dos representantes dos usuários. Virou até uma modalidade do movimento social. O que é que você atua? Eu atuo na saúde. Eu sou usuário e representante do Conselho Estadual. Virou uma modalidade, uma forma de articulação. Então, e com isso, né, acaba acontecendo que nós temos conselheiros sem profissionais, né? Alguns conselheiros com 10 anos, 15 anos, 20 anos de conselho, né? Sem um processo de renovação necessário, até porque as pessoas acham tão difícil entrar no conselho, né? Aí eu tenho que obedecer a resolução 333, é o que resolução é essa, o que ela quer dizer. Então, assim, nós temos um duplo desafio: fazer o reencantamento do sistema de toda a população com o SUS e o reencantamento dos movimentos sociais com o controle social do SUS. Né? Quantas manifestações de participantes de vocês no Municipal de Saúde? Eles deixam a gente entrar. E quem é que deixa a gente entrar no campo? Tem que focar mesmo, meter o pé na porta. Meter o pé na porta. Foi assim que nós nos forjamos. Ninguém nos deixou fazer o SUS. Ninguém nos deixou. A FUNASA até hoje ela continua, né? Nós distinguimos ela em 3 conferências nacionais de saúde e ela continua, né? Então, assim, ninguém nos deixa fazer a coisa. O processo é um processo de construção. E nós gostaríamos de estar trazendo para dentro das políticas de promoção da equidade esse mesmo vigor, esse mesmo empenho que nós tivemos para bater na porta, para mudar a rede de terreiro dele. Por que isso? Porque o SUS tem muito a aprender com a rede de terreiro de saúde. Porque é no terreiro que você tem um acolhimento, é no terreiro que se trata muitos problemas psicossociais e de pele, que são manifestações, algumas vezes, de orixás, que a mãe de santo trata, que a mãe de santo cura. Assim como nós temos muito a aprender com a solidariedade da rua. Né? Porque muitas vezes a gente se diz solidário e às vezes os companheiros da rua sabem muito mais do que a solidariedade do que a gente. A gente tem que aprender com o sentido de família e união que a comunidade de ciganos estabelece, que apoia, acolhe e que é todo mundo, e quando um está doente, vai todo mundo para o hospital. E o sistema único de saúde tem que começar a entender esse processo. Nós temos que aprender e revigorar o SUS com vocês, com os processos transformadores que os movimentos sociais já impulsionaram para dentro da sociedade. Ou então, nós continuaremos reclamando do sistema biomédico e de um modelo de doutor, medicamento, né, doutor, receita, farmácia. Na minha concepção,
ele tem o seu espaço. E a gente não quer substituí-lo. Nós queremos um doutor bom na hora que a gente precisa, nós queremos a UTI bem equipada na hora que a gente precisa, nós queremos o SAMU na hora que a gente sofre um acidente, mas nós queremos também um sistema de saúde que não seja apenas técnico, que tenha sangue, que tenha vida, que tenha alma. Porque os processos de adoecimento, eles não são apenas biológicos. Esse corpo biológico, como o Rai colocou ontem na oficina, que o menino passou o dia todo enrolando no chão, né? Se o processo fosse só biológico, ele tinha ruído. A quantidade de bactérias que ele já pegou aqui tinha matado. Mas nós não somos só apartamentos de bactérias, nós somos gente que queremos viver, queremos construir e queremos ter uma política pública que fale com a gente. E as políticas são começo. Daí eu vou terminar minha fala com uma questão, com uma fala bíblica, né? Que no início é o verbo, e o verbo se fez carne. Então, das políticas que são colocadas, que estão sendo apresentadas como verbo, que nós transformamos ela em carne, que nós transformamos ela em vida, e que nós realizamos um sistema de saúde, que é um sistema libertário, de inspiração socialista, e que cabe todo mundo. Se não couber todo mundo, nós temos que abrir. Muito obrigado. Sim, gostaria de agradecer ao Reginaldo. E agora, vamos